Olá, meus amigos da Connect TV. Estamos aqui reunidos mais uma vez, eu, o Silvio e a orelha do Renato, né? Porque é o que nós estamos vendo aqui, a orelha do Renato. Eu, o Silvio e... Opa, agora temos o Renato junto conosco. Eu, o Silvio e o Renato para mais um X da questão para vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Temos vários assuntos para discutir hoje e vamos fazê-lo com a maior boa vontade e com o melhor humor possível, né? Porque os assuntos não são assuntos que cabem muito humor, não. Fico feliz em ver o Renato agora, sim, não só a orelha dele. E desde já, aproveite e abro para você, Renato, para que você possa cumprimentar a nossa audiência. Pilão, fazer programa assim, né, mesmo gravado, mas cada um na sua residência, né, bom, mas tem esses imprevistos também, né, meu amigo? A Sim, com mulher chega e certeza. bate na porta, entendeu? Mas olha, eu cumprimento a todos aí com um bom dia, boa tarde ou boa noite, depende aí de onde os nossos telespectadores estão nos assistindo neste momento, né? Cumprimento você, Pilão, aí de São Paulo, juntamente comigo aqui da capital paulista, o Silvio lá dos Estados Unidos, Jefferson de Itaguaia lá em Barueri, e nós estamos aqui, né, prontos para discutirmos mais muitos assuntos, né, relacionados aí ao Brasil e ao mundo, realmente assuntos, muitos até alguns desagradáveis, né, porque a gente pensa num mundo sempre melhor, né, e parece que não é isso que a gente vê acontecendo dia a dia, entendeu? Mas estamos aqui da Vila São Francisco, na Zona Oeste de São Paulo, 28 para 29 graus agora, entendeu? Bastante calor por aqui, viu, meu caro Pilão? Ótimo, tenho certeza que o Silvio Braunat também está lá num dia muito, muito quente, né? Ó, pode perceber pela japona verde oliva dele que lá está calor, né? Quando está 0 grau, ele está de camiseta, hoje ele está de moletom pesado, deve estar uns 8 graus negativos ou coisa parecida. É isso, Braunat? Não tô lá, meninos. Olá, bom demais estar aqui. Estou aqui na minha Milford, uma quinta-feira, né? Chuvosa aqui. É primavera, na primavera é assim, né? Tem dias que é de temperatura alta, outros dias de temperatura baixa, misturado com chuva. Tá um pouquinho frio hoje, viu? Professor Renatão, Jefferson, bom demais estar aqui para mais um resumo da semana dos acontecimentos do Brasil e do mundo. Mas aqui na minha Milford a temperatura agora tá 2 graus, chovendo, você entendeu? Tá aquele dia que não é legal, sabe aquele domingão preguiçoso? Seria um domingão preguiçoso se não fosse o dia da semana. Mas vamos lá, vamos agitar. É isso, é isso. Hoje os nossos amigos perceberam que nós estamos sem o Eudes, né, lá de Portugal, e estamos também sem o PH. O PH está correndo atrás de documentação lá nos Estados Unidos, o Silvio sabe muito bem como é isso, né? E aí ele ele pediu desculpas, mas é bom arrumar a documentação direito, porque o Trump manda embora se não arrumar. Então, deixa ele providenciar toda a documentação dele para poder ficar lá em Washington e nos representar aí à distância. Mas vamos aos nossos assuntos de hoje. Já que nós estamos falando dos Estados Unidos, a gente pode começar pelo pronunciamento do Trump. Ontem o Trump resolveu sair falando, falou por cerca de 20 minutos, mais ou menos, e falou a respeito do conflito com o Irã, né? Falou a respeito do Estreito de Hormuz, enfim, falou de uma série de coisas, dizendo que a guerra vai acabar logo. Falou assim, a guerra vai acabar logo. Aí depois ele fala, não, mas 2 ou 3 semanas. Só que ele está falando que é 2 ou 3 semanas desde o dia que a guerra começou, há um mês atrás, né? 1 mês e 2 dias atrás. E vamos ver o que é que acontece. A situação no mundo não fica translúcida, né? Quando a gente tem uma situação dessa. Nós tínhamos a questão do Hamas com Israel, essa parece que está resolvida, pelo menos a termo está resolvida, e agora estamos com essa outra frente, que é uma frente realmente perigosa, né? Porque de lá parte cerca de 20% do petróleo do mundo. E as consequências são, naturalmente, fortes na economia. E aí, Renatão, o que você acha? Você acha que acaba logo essa guerra, 2 ou 3 semanas no máximo? Ou a gente vai ter que ficar ouvindo o Trump dizer que vai acabar semana que vem, vai acabar outra, ou vai acabar daqui 3 semanas? O que é que você acha?
Ô, meu caro Pilão, telespectadores, Silvio, é o seguinte, é minha humilde opinião aqui do Brasil, né, tão distante dos Estados Unidos e muito mais distante ainda dos conflitos lá no Oriente Médio, mas acontece o seguinte, ontem eu percebi pela nossa grande imprensa comprometida aqui nesse consórcio, Silvio, que eles esperavam que o Trump viesse ali, né, com o rabinho entre as pernas, olha, é o seguinte, acabando com a guerra, mas falando assim, olha, o Irã venceu. Porque é o que a imprensa esquerda, inclusive mundial, ela é incrível, né? A gente sabe que qualquer guerra é ruim. Mas os Estados Unidos, eles foram, se for eles foram colonizados, criados, né? Fundados com o que né? Eles são a maior potência econômica, militar do mundo, e eles realmente têm esse interesse em permanecer, né, cultivar a paz no mundo. E não há paz sem guerra, né? Se você não tivesse guerra, você nem falaria em paz, né? E o que a gente percebe pela imprensa comprometida é que eles torcem, né? Eles torcem pelo terrorismo. A gente vê no dia a dia aqui postagem nas redes sociais de gente torcendo pelos terroristas. Tem gente que acha que o regime lá do Irã não é terrorista, mas está na cara, eles são terroristas. Além deles manterem, incentivarem com recursos e armas os movimentos já considerados terroristas, o próprio regime o é. Para eles lá é o seguinte, não pode existir Israel, entendeu? Então o pessoal da esquerda acha o seguinte, não, Israel é isso, Israel é aquilo. Eles torcem, é incrível a gente perceber isso, eu percebo até com certa tristeza. Não estou falando aqui que os Estados Unidos são santos, não é isso? Não, é um país que ele busca isso, ele busca o conflito, pelo menos errando ou acertando, é a minha visão do mundo, eles buscam acabar com as ditaduras sangrentas no mundo inteiro. Foi assim na Venezuela, gente. Só não vê isso quem não quer, ou quem quer manter um discurso vazio. E agora, no caso do Irã, é a mesma coisa. O pessoal torce, eles estão, todos os dias eles escrevem, os Estados Unidos entraram numa guerra que eles não planejaram direito, o Trump é um doido, está perdendo. Perdendo? Será que realmente você matando tantos líderes dos ayatolás lá do regime, isso aí é perder, né? Vem o Trump agora e fala, não, a marinha, a aeronáutica do Irã estão arrasadas. Então eu vou acreditar só de um lado, eu não vou acreditar do outro, que Israel está lá, sempre. Israel é um oásis num mundo pobre ali, cheio de corrupção, cheio de pobreza, cheio de gente, de terroristas. Israel está lá, né? Há quantos anos? Produzindo, entendeu? Com uma inteligência incrível. Não, mas eles torcem contra Israel. Isso aí é um outro papo, se a gente for ver por lado judaísmo, cristão, a origem daqueles povos, é uma outra discussão que vai muito longe, não faz parte agora da gente entrar nesses detalhes. Mas o Trump ontem falou, fez mais propaganda do seu governo, dos Estados Unidos, e a guerra vai acabar naturalmente assim, porque ele sabe que não pode ficar de imediato agora sem o canal, sem o Estreito de Hormuz lá, ele vai voltar naturalmente, entendeu? Mas eu acho que Israel e os Estados Unidos mostraram mais uma vez o poderio, mas eles são muito inteligentes, como o Silvio disse aí em off ainda, né? Eles não vão entrar ali para serem mortos, né, por terra, entendeu? Por terroristas lá. Eles mostraram o poderio, e o Irã agora é que tem que se virar também para reconstruir o que foi destruído lá. É a minha visão. Eu acho que não termina nos próximos dias, não, Pilão. Eu acho que é difícil também, né? Se a gente pegar a fala do Trump de ontem, ele deixa claro que vai fazer mais ataques. Ele fala em pelo menos 2 ou 3 semanas, né, o Silvio, de ataques, e que a ideia disso é tentar eliminar o que sobrou. Eu acho que tem uma fala preocupante, que é quando ele pensa em detonar, né,
a dessazonalização das águas, né? Isso é um problema, porque você deixa a região sem água, aí é um problema muito sério. A água vale mais do que petróleo, né? Então aí passa a ser um problema muito sério. Mas de qualquer maneira, ô Silvio, como é que está a coisa aí nos Estados Unidos? Eu vi hoje pela manhã que o galão de gasolina chegou a $4,02 hoje. É isso mesmo? Você chegou a sair já? Já deu uma olhada nisso? Está nessa ordem mesmo ou não? Não, não, na realidade está aí, varia, né? Varia de estado para estado. A Califórnia já está a $9 faz tempo, né? Estou zoando, mas a Califórnia ela é campeã. Os governos esquerdistas, eles adoram, sabe, impostos, né? Como aí no Brasil, né? Então, mas tá altinha, assim, viu? Ontem eu paguei 3,79, né? A minha Então tá a mesma média. coisa que a semana passada. Tá igual a semana passada. Na realidade tinha baixado um pouquinho. Anteontem, que eu coloco gasolina todo dia, anteontem estava 3,75. Aqui varia bastante, você entendeu? Porque é atualizado, né? Todo dia as variações elas são colocadas. Não é no Brasil que se esconde, né? As coisas são escondidas. Daí sobre as falas do presidente Trump, eu não assisti, vou ser bem honesto, mas obviamente que eu peguei os insights, né? Dei uma observada. Muita coisa do que ele falou ontem foi um mini State of Union, ou seja, um mini pronunciamento à nação, né, do resumo dos acontecimentos. Aqui, graças a Deus, o Brasil deveria ser assim, mas não é. O Brasil não é nem democracia, né? Então, é uma obrigação do governo, ou seja, do governo do presidente, que é o comandante em chefe. Tem uma diferença de comandante em chefe e também como é que fala? Do total dos compartimentos do governo. Exato. Há uma separação de Estado e de presidência. No Brasil é tudo num homem só, que é essa coisa que a gente tem aí e toma decisões absurdas. Aqui não. Aqui o Estado é o Estado, né? E o presidente ele tem as obrigações administrativas, onde ele é o comandante em chefe, ele é o chefe das Forças Armadas, porém, para qualquer coisa que ele tenha que fazer, ele tem que ter o consentimento do Congresso. Como ele já tem o Congresso, e obviamente que todas as coisas que ele tem feito dentro da Constituição, então ele fez ontem um resumo do que ele tem prestado, que ele tem feito ali no caso do Irã, né, de quais eram as intenções e do que ele acabou fazendo, né, porque aí entra tudo, entra gastos, né, a esquerda aqui, ou seja, os opositores estão falando que o custo da guerra e tudo mais, e o grande medo, na realidade, e o Renato mencionou muito bem, que é o que a torcida da grande mídia faz, é que os Estados Unidos entre naquele compasso de Vietnã, você entendeu? De atolar, de atoleiro, né? Essa é a torcida porque eles não pensam na nação, né, Renato? É igual no Brasil, né? Não se pensa na nação, pensa somente em que a pessoa que está no comando, ou que seja, que está no governo, que ela fracasse para aí o país fracassar e ter a justificativa, você entendeu? Então o que ele fez? Oi, Renato. Uma perguntinha só para você, o Rupilão, alguém que tiver o número, porque numa guerra ela é medida além desses custos, né, dos problemas econômicos mundiais, e também pelas baixas. Você tem esse número aí de baixas, por exemplo, de soldados americanos em Israel, no Líbano e também no Irã? Não, eu não tenho esse número de Israel, não tenho. O que tem dos americanos foram justamente dos acidentes de avião, né? E uma base que teve um ataque de míssil, que teve 2 fuzileiros navais que foram mortos. O total, se não me engano, agora são 7, né? E esse aí também, o que eu tenho também de informação é isso. Eu estou até dando uma olhada, mas o que eu tenho é muito pouca gente. Quer dizer, um só já é muito, né? Não é isso, mas de qualquer forma não é muita gente, não. Porque 13 militares americanos morreram. 13 militares americanos. Então é esse. Tiveram mortes confirmadas após 6 com queda confirmada após queda de aeronave, e os outros 7 morreram em combate durante as operações contra o Irã. 13 soldados. Que foi um ataque de míssil numa base que teve, né? E obviamente que teve essas baixas aí. Mas o grande lance é o seguinte: o Trump ele está em outro estágio.
sabe? É igual o Pelé da bola, o Pelé na época de seleção brasileira, ele pensava muito além, você entendeu? E obviamente que ele não faz isso sozinho. Ele é um homem muito versátil nos pensamentos e obviamente nas falas, né? Ele é um grande empresário e a primeira coisa que se pensa a respeito disso é que toda vez que ele fala "Ó, mais 2 semanas e tudo mais, já tem um planejamento e tudo mais, porque ele obviamente que ele tá sendo sustentado, né, nessa parte militar por grandes homens, grandes pensadores, grandes estrategistas, grandes generais, você entendeu? De comando, e principalmente o secretário da guerra, antigamente era secretário, né, de defesa, né? Agora o secretário da guerra, que é o Pete Hegseth, ele é um homem da guerra, né? Ele é o próprio homem de campo, né? Ele teve altos perrengues no Afeganistão, né, como comandante e tudo mais, e sobressaiu. A equipe dele era daquelas equipes, né, que são essas que agora já falaram que ele falou que está enviando. Na realidade, já estão tudo lá, né? Que é esse batalhão de SEALs, é uma brigada que ela é totalmente de invasão, e é invasão silenciosa. Ele não vai colocar soldados para morrer, porque essa é a expectativa tanto dos opositores quanto do governo do Irã, para poder fazer com que ele tenha. Como um país democrático, esse é o grande lance, né, das ditaduras para os países democráticos. Aqui ele tem que responder ao Congresso. Então, se tiver as baixas começarem a acontecer de sacos pretos, né, POWs, começarem a retornar para os Estados Unidos, a opinião pública ela muda, independente se ela apoia ou dá suporte. Que aí, segundo a pesquisa que foi levantada aqui, é que a grande maioria da população dá suporte no que ele está fazendo, porque todo mundo entende que o regime do Irã é um regime terrorista que, obviamente, quer a eliminação não só de Israel, mas como da América por si só, porque é a grande democracia. Eles chamam de o grande Satã, né? Tem o pequeno Satã, que é Israel, e os Estados Unidos, que é o grande Satã, para eles, né? Para os islâmicos, muçulmanos. Sim. Inclusive, a própria secretária, a porta-voz da Casa Branca, Leavitt, a loirinha muito bacana, muito inteligente, ela de novo falou: os Estados Unidos da América é uma nação fundamentalmente judaico-cristã e ninguém jamais vai mudar isso. Na verdade, aí a gente tem uma guerra de muitas narrativas, né? Como todas. É. E quem conta a história é quem vence, né? Então a gente tem que esperar vencer. Eu acredito que não há dúvidas de que será os Estados Unidos quem vencerá. 2 semanas, 3 semanas ou um pouco mais, eu acredito que não haja nenhuma dúvida de que isso acontecerá. E aí quem vai contar a história, evidentemente, que é o Só, povo norte-americano. só colocar uma São coisinha. os Estados Unidos. Pois não. Só colocar Pois uma não. coisinha sobre as intenções, era obviamente de tirar os ayatolás, né? Então, em termos de tarefa, já foi cumprido, porque ele eliminou toda a cadeia, toda, primeiro, segundo, terceiro escalão, eliminou tudo, sabe, da parte É, do regime. E a segunda coisa é o seguinte: tudo aquilo que as outras potências, né, que eram parceiras, que são parceiras do Irã, como a China e como a Rússia, né, eles colocaram todos os seus equipamentos à disposição do Irã, eles já tinham esses equipamentos, e que foram totalmente obliterados, acabados. Estou falando de força aérea, força naval, termos de lançamento de mísseis, produção de mísseis. Os Estados Unidos eliminou tudo isso. Aí o que acontece? Essas grandes potências, elas não podem fazer absolutamente nada, porque o que elas tinham, que era era o modelo, né, para poder se testar, né? Na realidade, a China não entrou na guerra, ela estava na guerra com os seus equipamentos, a Rússia também com os seus equipamentos. E o que aconteceu foi: os Estados Unidos é simplesmente a maior força poderosa em termos táticos, navais e aéreos do planeta, e eles não têm sim. como dizer o que a gente vai fazer agora. Então, por isso que ele falou: olha, se vocês quiserem o petróleo aí, falando para a Europa, vai lá e dá um jeitinho de trabalhar lá para poder vocês terem, porque aqui os Estados Unidos a gente já tem. Ou compre da Na gente, ou verdade, se arrume na lá. verdade, na verdade, o principal problema dessa guerra, claro que guerra é guerra, e o problema com a guerra é o ser humano, em primeiro lugar, evidentemente, mas o grande problema é econômico, né?
não há dúvida que você fechar o Estreito de Hormuz e você está falando de ter um fluxo de 20% a menos de petróleo no mundo, isso bate, não tem como, não tem como. Você pega da fala do Trump de ontem, por exemplo, você teve as bolsas europeias, a bolsa brasileira agora há pouco estava operando na bolsa, estava com 1,3% de queda, e na Europa também com queda. Ou seja, não tem jeito, na economia vai desestruturar enquanto não voltar à normalidade. Voltando à normalidade, as coisas devem retomar também a normalidade. A gente não pode esquecer que nós tínhamos aí um petróleo a qualquer coisa como $70 o barril, e já bateu ontem 115 o barril. Eu não sei quanto é que está hoje, mas estava perto disso aí, não tinha cedido não. Mas, Renato, só uma observaçãozinha. Quando a gente está falando que cai, e aí eu já passo para a gente conversar a respeito do nosso segundo assunto, que está intimamente ligado a este, que é o nosso Brasilzão de meu Deus por causa da guerra, né? Isso porque nós temos aí o presidente que está dizendo o seguinte, ó, vou até ler aqui para você, hein, ó. Governo federal zera impostos e subsidia diesel para conter a alta do petróleo. E aí diz Lula que ele vai sair prendendo o dono de posto de gasolina. Você acha que isso resolve, ô Renato? Talvez aí está preocupado com o aumento do álcool, né? Mas é o seguinte, talvez não é tanto com o diesel, é o aumento do álcool, porque de todo jeito que aumentando o diesel, aumenta também as cargas, né, o transporte de álcool pelo Brasil, e a gente sabe muito bem a preocupação desse desgoverno que está hoje no país. Mas ainda diretamente sobre o assunto primeiro que nós comentamos aí, eu acho que o Irã, esses regimes, principalmente regimes totalitários, regimes terroristas, uma das táticas deles é prender, né, se o soldado americano que cai no território dele, totalmente despreparado ou não, mas eles pegam, sequestram. Então, para eles, aquela propaganda da guerra e de vencido, ou de vencedor, é mostrar o cadáver ou mostrar um soldado americano preso, detido, pedindo até perdão, ou pedindo que os Estados Unidos saiam do território iraniano. Mas eu acho que dessa vez eles não vão ter esse prazer, porque é o seguinte, meu amigo, a guerra ela é feita hoje de uma forma completamente diferente e não é ninguém invadindo lá, mesmo que seja com armas pesadas, o território e sendo surpreendidos pelos nativos, né, entendeu? Eu acho que dessa vez o Irã está sendo derrotado, entendeu? Os terroristas estão sendo dizimados ali no Oriente Médio, como já foi o Hamas. Alguém ainda fala do Hamas hoje, mas, gente, o que é o Hamas hoje? O que era o Hamas aí há 2 anos, né? Principalmente naquele ataque que eles fizeram covardemente contra Israel. E o próprio Hezbollah. O Hezbollah é financiado, é o braço terrorista mais perigoso do Irã, entendeu? E aí sofre a população do sul do Líbano também, mas é uma consequência disso, né? Eles têm grupos terroristas ali, até travestidos de políticos, têm que pagar esse preço. Os Estados Unidos só não invadem também totalmente o Irã, Israel, porque aí muitos civis vão morrer. Isso é terrível, então eles não têm esse objetivo também. Eles vão atacando lá alvos principais e acabando também com as lideranças e até com algumas partes econômicas importantes, né, industriais do Irã. Mas aqui no nosso país é realmente a consequência dessa guerra, como nós já temos falado aqui há algumas semanas, Pilão, entendeu? O transporte sobe, um país realmente que desprezou a ferrovia, né? Entendeu? É o tipo de transporte mais barato, entendeu? Que nós temos no mundo. Mas aqui não, aqui o Brasil desprezou, entendeu? Partiu para o rodoviário. Claro, agora, e há muitos anos isso já, quando sobe um pouquinho, né, gasolina, diesel principalmente, e não está só no transporte agora, né? Porque a gasolina também, a querosene também dos aviões, né, subiu e está aí com sérios problemas. O Pilão pode até detalhar isso mais daqui a pouco, até porque o Pilão, a gente sabe, ele está num outro patamar, né, Silvia? Então, a querosene subiu e as passagens aéreas subiram. E hoje o transporte aéreo não é só para pessoas, não é isso? A gente sabe disso, que prejudica muito a economia quando sobe o querosene. O Lula, o governo dele desesperado, partiu para zerar. Então não deveria zerar quando está no problema, não é isso? Deveria ter um pouquinho de planejamento, porque as guerras estão acontecendo.
entendeu? Devia ter um pouquinho mais de planejamento, baixar os impostos quando está tudo numa boa, entendeu? E ele tem que contar agora com governos estaduais, e num ano político não tem governo estadual realmente, e também não vai baixar ou zerar os impostos estaduais sobre os combustíveis, porque, como eu acabei de falar, subindo o combustível, sobe tudo, todo o preço, seja de alimento, de medicamento, de insumos, né, para um país. Então, logicamente, eles vão baixar. Só que aí deveria baixar e ver que o mundo continua, o Brasil continua com impostos menores, né? Porque a tática deles é subir impostos. E realmente o país que tem uma carga tributária como tem o Brasil, quando vem esses problemas de fora, né, isso, fica todo mundo sem saída. Infelizmente é isso, e o Brasil também está num mundo globalizado e, claro, sofrendo as consequências da guerra lá no Irã. É verdade. E nós somos autossuficientes em petróleo, né? Mas não em refino. Então, isso significa dizer que nós não conseguimos suprir as nossas necessidades internas. E esse é um problema, porque a hora que você pega e tem uma crise dessa ordem, você começa a dar tiro para tudo quanto é lado, né, Silvio? Nós tivemos aí a questão de uma semana atrás, mais ou menos, um pouquinho mais, o Lula zerando PIS e COFINS aqui do Brasil. Isso representa no diesel qualquer coisa como 32 centavos do preço do diesel. Mas não adiantou, porque o diesel subiu muito mais do que isso, né? E agora ele está chamando os governadores para rachar aí, fazer uma rachadinha, né? Fazer uma rachadinha onde os governadores arcam com 60 centavos e o governo federal com 60 centavos para tentar reduzir 1,20, já que o diesel subiu mais de R$ 1, além dos 32 centavos que ele baixou dos impostos, né? A grande verdade é que agora o que ele está querendo fazer é tirar também o ICMS. Mas, de qualquer forma, nós temos uma série de questões aí, né? E uma dessas questões, ô Silvio, que ele falou que é o seguinte: o grande problema do Brasil é porque o Bolsonaro privatizou a BR distribuidora. Porque como o Bolsonaro privatizou a BR distribuidora, o dólar não, o petróleo agora está subindo, porque não chega na ponta. E aí, Silvio, será que é por isso que está tendo aumento aí? Porque privatizou a BR distribuidora? Quem esperava alguma coisa diferente da pessoa que jogou a culpa na mulher pela grana, você entendeu? Na mulher morta. Quem esperava? Não dá para esperar nada Mas, de diferente de mas uma ele pessoa disse, que. viu, Silvio? Viu, Silvio? Ah, Mas ah, ele soltou uma pérola das melhores também, né? ah, Ele ah. disse que os donos de postos, tem dono de posto que é tão bandido que quer até lucrar com a morte da mãe, do enterro da morte da mãe. Ele só da esposa, da mãe não, né? Com ele é só da esposa. Não Olha, dá para. só Não dá complementando para. aí para o Silvio também, o Lula tem que saber então, só complementando, Silvio, ele tem que saber também que a maioria, grandes postos aí, grande rede de postos, estão na mão do PCC, né? E a gente sabe que são bandidos mesmo, mas é no Brasil dele que tem essa rede de postos na mão do PCC. Na realidade, ele culpa o mensageiro, né? Esse é o grande problema, né? Ele sempre Sempre, sempre. coloca a culpa no mensageiro e. Well, eu não esperava muito desde quando essa desgraça apareceu no Brasil, você entendeu? Desde lá da década de 80, você entendeu? Que essa desgraça apareceu no Brasil. Você sabia que no Brasil a gente tem 39 mil, mais de 39 mil sindicatos, né? Mais de 39 mil Dá muito sindicatos. dinheiro, dá muito dinheiro. Eu fico assim abismado, porque eu estava vendo esse levantamento aqui nos Estados Unidos, a gente não chega aqui a 300 sindicatos, que para uma população de 300 milhões, você entendeu? Eu fico assim abismado, que todo mundo quer mamar na teta do imposto do brasileiro. Todo mundo quer mamar na teta do imposto do brasileiro. Quer dizer, a gente não tem uma nação capitalista. A gente tem uma nação socialista por inteiro. Eu estou falando aí de todas as camadas da sociedade. Você entendeu? Então, o que esperar dessa coisa que surgiu lá para o mundo político em 1985? Eu me lembro muito bem que o João Batista de Figueiredo falava exatamente isso. Vocês têm certeza que vocês querem que eu, né, autorize a instalação? Vocês vão se arrepender. E aí tá. E nós estamos falando do quê? De 40 anos, 45 anos, né? 45, 46 anos dessa política que vem simplesmente
acabando com todo o processo de desenvolvimento do Brasil. Eu lembrei agora daquela música da Legião Urbana, né? Que país é esse, né? Na favela e no Senado, né? Sujeira para todo lado. Isso aí lá em 1980. Olha, acabei de lembrar aqui agora, 1986, essa música surgiu, né? Que país é esse? Eu fico assim abismado e nada mudou. Eu acho que nós falhamos. Eu, você, Renato, Pilão, nós falhamos porque a gente não deu a maior porção da nossa parte para retorno do desenvolvimento da nação, que é totalmente diferente aqui nos Estados Unidos, com todos os defeitos que tem aqui, né? A primeira coisa, vocês viram esses dias aí, eu acho que saiu na imprensa americana, daquele lutador brasileiro, o Spider-Man, né? O lutador de MMA, Sim, né? Eu esqueci. O Anderson Silva. O Anderson Silva. Que ele entrou na polícia de Beverly Hills, lá na Califórnia. Aí todo mundo tirando bola, pô, o cara é lutador famoso e tudo mais. Sabe qual foi a resposta dele? A resposta dele falou assim: eu tô tentando retornar tudo que essa nação deu para mim. Toda a riqueza, todo o desenvolvimento, a educação da minha família, eu estou retornando para a minha cidade. Esse é o pensamento do americano básico. E nós, como brasileiros, a gente nunca pensou, a gente não foi ensinado a retornar aquilo que o país faz para que a gente desenvolva nós próprios, a nossa família e, em consequência, a nação, você entendeu? A gente não tem esse viés. A gente não foi educado desse jeito. A gente sempre foi educado em, sabe, mendigar, né, e pedir e implorar uma oportunidadezinha para a gente ter um negocinho para poder sobreviver a quem, sabe, das bizarrices dos governos que a gente teve desse período todo, desde Fernando Henrique, você entendeu? Isentando o Bolsonaro, que tentou sim, tentou cortar os impostos, tentou privatizar essas estatais que só alimentam esses comunistas, esses socialistas, esses aproveitadores, não só os de esquerda, também a gente fala de centrão só também não, tem um monte de direitista aí que é pilantra também e faz com que essa nação esteja na situação que está hoje. Você entendeu? Então, o que esperar de uma pessoa que não tem a menor condição de ser, de como ser humano, sabe, pensar em realmente além da agenda que ele teve desde o princípio, que é deixar a população brasileira mais pobre e dependente do Estado para a dominação. Com certeza. E não tem bonzinho, só bonzinho de nenhum lado, né? Tem bonzinho e malzinho de todo lado. Pois não, Renato? Ontem eu li uma frase do Fernando Moraes, esse político ligado ao MDB, escritor também aqui de São Paulo. Uma coisa absurda que ele disse, aquele que chegou a fazer, ele faz biografia de político importante, ligado ao Lula, ele disse, olha só, que o Lula ele vai sair melhor na história do que Getúlio Vargas. Esses esquerdistazinhos do Brasil vivem até hoje, falam da direita, mas vive até hoje em cima de coisas que o Getúlio Vargas criou, até mesmo como leis trabalhistas. E ele disse que o Lula, o 9 dedos, ele vai ficar na história em melhor colocação do que o Getúlio Vargas foi para o Brasil. Uma coisa absurda, né? E realmente, mas acontece essas coisas, essas mentes. Desculpa, Renato, mas é uma referência absurda, porque se o Brasil é atrasado hoje, é justamente por causa desse fascista do Getúlio Vargas. Você entendeu? É um dos motivos. Se a gente ainda tem CLT, se a gente ainda tem Voz do Brasil no rádio obrigatório, você entendeu? Para modular pensamento, e CLT, consolidação das leis trabalhistas, essa é a lei Vargas que mais atrasa esse país. Mais atrás. Exatamente. A gente tem mais de 39 mil sindicatos. É por causa dessa persona aí que ele deu 2 golpes, fez o Estado Novo, você entendeu? E acabou com o desenvolvimento desse país. Getúlio Vargas, que por pouquinho não ficou do lado dos países do eixo na Segunda Guerra. Se não fosse uma pressionada dos americanos, e hoje Minas Gerais não teria aquela grande usina, né, de aço e tudo mais, e também não teríamos o desenvolvimento do banco. Olha só que coisa!
do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Social, que foi criado pelo governo americano no Brasil. A gente não teria nada disso. Hoje nós temos o banco e temos um bom presidente para o banco, né? Bom, mas deixa eu só fazer uma observação, Renato, você parece que queria falar, mas eu queria comentar o seguinte, que essa questão aí do diesel, a gente pode emendar também já com um outro assunto que nós temos que tratar, que é uma questão da alta de praticamente 55% sobre a querosene de avião, sobre o combustível de aviação. E isso é um problema também sério, porque passagem de avião entra na conta da inflação. Aí as pessoas falam, mas eu não ando de avião. Eu falo para você também aí que está nos ouvindo, você não anda de avião e provavelmente também não anda de caminhão, né? Exato, você não dirige caminhão. Você não dirige caminhão. Dirigir caminhão, pelo menos não a grande massa que está nos assistindo. Alguns com certeza sim, mas a grande massa provavelmente também não dirige caminhão. Não dirige caminhão. E o diesel pesa no seu bolso, por quê? Porque está está dentro do tanque do caminhão que roda porque tem diesel dentro do tanque. E assim como o avião voa porque tem querosene de aviação ali dentro. A querosene de aviação não faz só transporte de passageiros que estão brincando, né, de fazer viagem indo para Disney para ver o Mickey. Ao contrário disso, ele movimenta milhões. Por que movimenta milhões? Porque são negócios que são realizados presencialmente, que em curta distância, são peças especiais importadas que vem de avião para diminuir o tempo de logística do processo e, consequentemente, ter produtos à disposição e produtos mais baratos à disposição, embora você pague preço de passagem de avião para trazer, porque você reduz o tempo de entrega e automaticamente tem lucro na movimentação, mas, enfim, nós temos aí 55% para o aumento do combustível de aviação. E o aumento do diesel que nós estamos tendo não está nem perto do que devia. Nós comentamos agora há pouco do aumento do diesel, mas em termos de comparação com o mercado, está cerca de 60% defasado. Isso é tão verdade que a Petrobras está reajustando de aviação, mas não está reajustando o diesel, porque o diesel bate na população de maneira mais direta, né? E a querosene de aviação, as pessoas não conseguem perceber o quanto também está influenciando a vida deles. Mas, enfim, temos aí agora 55%. E o que eu achei bacana, Renato, é que o governo arrumou um jeito de dar aumento, pelo crediário. Ele vai dar 55% de aumento, só que vai ser só 18% de entrada, né? 18% agora, dia 1º, e depois o resto será feito em 7 suaves prestações mensais a partir de julho. É mais fácil de pagar, né, o Renato, a prazo, não é? É a pior forma, né? Porque quando você fala em crediário, os governistas também aí, eles põem aí, acho que em letra pequena, em notinha de rodapé, a situação hoje do endividamento dos brasileiros, né? Se eu não me engano, o crediário para quê? São 87. O crediário para quê? Me desculpe, perdão. Eu tô fora do Brasil. O aumento do combustível de aviação é de 55%. Sim. Só que para facilitar um pouco a vida do setor de aviação, porque senão quebra, 55% quebra. Combustível representa alguma coisa como 40% do custo de aviação. Altíssimo. É altíssimo. Se você colocar 55% em cima, você fala que o custo sobe para 60 e tantos por cento. Ele parcelou o aumento, é isso? Isso, ele fez o carnezinho, vai no carnezinho. 18% na entrada e o resto em 7 prestações mensais a partir de julho. Desculpa, Renatão, era só para esclarecer, porque muita gente não tem entendido também a brincadeira que eu fiz aí do crediário. Sim, é que você falou do crediário, eu queria apenas fazer um paralelo, porque esses governos socialistas, né, que eles só socializam o prejuízo, a gente vê no Brasil com as esmolas governamentais e o povo na pobreza. Eu vou falar rapidinho aqui, eu passei um outro dia aí, há uns 3 dias, por volta de 00:30, ali, bem próximo à rodoviária Tietê, é a maior da América do Sul, se eu não me engano, é a maior do Brasil com certeza, e a quantidade de gente dormindo ali, aqueles ruazinhas no meio, onde embarca passageiros ali na rodoviária Tietê, a pobreza. E não só gente viciada não, viu, meus amigos?
gente idosa que não tem mais onde morar, consequência dessa pobreza no Brasil. Que, inclusive, li matéria também que ela está já diminuiu muito moradores de rua na Argentina, no Paraguai, governo de direita, e no Brasil só tem um discurso que não tem, está aumentando. E aí eu passando bem devagarzinho com o meu carro, até porque eles estavam atravessando, 00:30, 1h da manhã, um rato, uma ratazana, atravessando na minha frente, ia para o lado daqueles gente que está dormindo ali, com comida, que deixa ali. Aí eu olhei e falei, olha a falta de dignidade, né, que esse governo brasileiro dá para essas pessoas. E aí eu incluo, gente, todos os administradores, tá? O vereador de São Paulo, o prefeito de São Paulo, governador, deputados, até o presidente. E aí podem falar, mas em todo mundo tem isso, gente. Olha, mas eu moro no Brasil, eu tenho que defender, tenho que falar do Brasil. Entendeu? O problema de cada país é de cada país, lá tem mendigo também, mas é uma falta de honestidade, de sinceridade, de humanidade. A gente vê, está passando com um carrinho, quase parando, a pessoa dormindo ali daquele jeito, procurando um abrigo debaixo do rodoviário, porque rodoviário de qualquer lugar no mundo é onde as pessoas idosas, que já trabalharam, problema de família, vai para ali procurar um abrigo, fica ali dormindo no meio de rato, atravessando. Não está no esgoto, não, está em cima da rua. Tá entendendo? Então, a gente fala isso aí, porque quando você falou do crediário, aí para as grandes empresas de aviação comprar o querosene, não é isso? A gente faz uma associação com o crediário que esses governos socialistas abrem para as pessoas pobres. E aí todo mundo endivida, que vai comprar um carro a 120 meses, a 80 meses, depois do carro tem que ser abandonado, com casas, a mesma coisa. E hoje em dia, você vai no supermercado no Brasil, gente, eu estou fazendo um paralelo de alguns anos atrás. Hoje são pouquíssimas pessoas comprando, fazendo uma compra um pouquinho maior, e eles lotam do dia 1º ao dia 10. Quando o pessoal recebe, lota um pouquinho, entendeu? Fora disso, os mercados estão vazios, que hoje você vai com R$300 no supermercado, você não compra nada, você não compra quase nada, tá entendendo? Então, é uma situação muito ruim, e 87, parece, milhões de brasileiros, né, Pilão? Estão com endividamento, mas um endividamento muito grande. As pessoas não estão tendo condições de pagar. E aí, cada endividamento dele vai rolando, por isso que as pessoas que tem uma casinha assim, vende para pagar aluguel, não pode pagar aluguel, vai para a rua, tá entendendo? Então, mas é uma situação que ele está arrumando e não vai conseguir, né? O transporte aéreo é o mais caro do mundo, tá entendendo? Querosene caríssimo. Então, ele vai fazer isso aí, sabe o que vai fazer? Vai piorar a vida dos empresários da aviação. É a minha forma de ver essa situação aqui no Brasil. É que ele, na verdade, o que está acontecendo, e aí o Silvio continua, porque nós cortamos o Silvio, coitado. Na verdade, o que está acontecendo é que ele está escondendo para não explodir a inflação, porque já teria que ter aumentado esse combustível de aviação, assim como já tinha que ter aumentado o diesel. Está com defasagem do mesmo tamanho que ele aumentou a querosene, é quase 60%. Só que se ele aumentar 60% o diesel, o Brasil para. Né? Então ele tem que dar um jeito do Brasil andar. Só uma observação, Silvio, antes de passar para você, se você quiser comentar um pouco mais sobre isso. Na verdade, hoje nós temos alguma coisa como 30% a 40% da população brasileira endividada. O que é endividada? Tem dívida que não consegue pagar. Está aí os seus 80 milhões de pessoas, é isso aí. Esses são os seus 80 milhões de pessoas, Renato. E nós temos também uma quantidade de empresas muito similar a isso. E nós tivemos agora, no mês passado, de novo, um déficit na balança comercial, né? Quer dizer, na balança primária não, mas na balança comercial como um todo, sim. E já estamos com praticamente 80% do PIB comprometido. Ou seja, a dívida brasileira de 80% do PIB. Mas, enfim, faça seu comentário para a gente poder passar para o nosso último ponto aqui, que senão já Não, sim, não, eu não tenho muito o que falar, não. O que você pode esperar de um governo ou desgoverno desse aí, você entendeu? Que inflou, né? Desde o seu primeiro dia, inflou com ministérios. Você tem que... O custo da máquina gorda, né, que vai dar o apoio aí, o governo do amor aos pobres e tudo mais, é muito alto. As pessoas não têm noção, não têm ideia de que elas mesmas pagam. Eles não têm esse negócio de... Não existe almoço grátis, não existe INSS de graça. É de graça. Não é de graça, não, filho. Se você não paga, alguém paga. Você falou aí da inadimplência. Eu só falei aí na faixa de 87 milhões de pessoas que têm a dívida, não paga, estão renegociando. E quem é que ganha dinheiro com isso?
Os bancos. Porque quando você vende crédito, é o banco que ganha. E quem que é o maior parceiro desse desgoverno? São os bancos, os grandes bancos brasileiros. Inclusive, tem aí os pequenos que estão metidos até o pescoço aí nesses escândalos que a gente já vai discutir aqui a respeito. Mas são eles mesmos, como é que fala? Os que lucram com toda essa desgrama. Só não sei até quando isso pode ser, porque chega uma hora que acaba. O país é uma terra abençoada por Deus mesmo, porque por mais que a gente tenha esse bando de ratos, você entendeu? Corroendo a economia, assustando o investidor, você entendeu? Colocando a economia de quatro, como eles colocam, você entendeu? E cobrando altas taxas. Esse é o governo que mais. Ele se locupreta, ele se elogia, autoelogia, dizendo que ele é o que mais arrecadou. Para onde vai esse dinheiro? Nós estamos falando de bilhares e bilhares de reais, né, em 4 anos. Para onde vai? Ele arrecada, ele mete taxa, imposto. E para onde vai? Para o Brasil não é. Para o povo brasileiro não é. Você entendeu? Então, aí fica complicado você ter uma solução simples para essa gente. Essa gente é o próprio demônio, você entendeu? Esse aí é a coisa que tem que ser extirpada dessa nação, o que eu não acredito. Por isso que eu chamo o Renatinho de Fabianinho em acreditar em eleição no Brasil. Nós temos que continuar acreditando, porque o povo brasileiro, de outra forma, não terá um futuro diferente. O povo brasileiro não é um povo então, que se... Então, Pilão, renomina. Não é um país democrático, porque não é a população que escolhe. Eles escolhem para que a gente só dê o voto. Você entendeu? E isso não é de hoje, né? É as elites que decidem quais são as pessoas que vão continuar roubando essa nação. É verdade. Ô Renato, vamos falar um pouquinho aqui para a gente poder falar antes de acabar, porque está terminando o nosso tempo, a respeito ainda do Lula, que mandou o Jorge Messias, não ele, mas o nome dele, para ser discutido no Senado, né? E o que a gente ouve hoje da oposição, dizendo que eles vão fazer força e não vão deixar e vai travar. Existe alguma chance do Jorge Messias não ser o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal muito rapidamente? Eu acho difícil, Pilão, porque o Alcolumbre, esse político realmente que é uma escória da política brasileira, está fazendo jogo de cena, né? Porque, pelo que os analistas falam, e eu acredito, o Lula não mandaria o nome do Messias já não tivesse o acordo lá costurado com o Alcolumbre, entendeu? Depois de todas essas coisas que aconteceram tristes no Brasil, como o fim da pandemia, ou melhor, fim da pandemia, graças a Deus também, mas o fim da CPMI aí do INSS, entendeu? Onde o Alcolumbre, né, está enrolado até o pescoço, entendeu? Então houve esse acordo, os governistas que não queriam acabaram rejeitando aí o relator, né, o relatório do relator, entendeu? Que estava indiciando muitas pessoas em todos os poderes, mas eles rejeitaram justamente para não continuar as investigações, porque ela pega muito mais forte no governo, no executivo, parte também do parlamento, dessa esquerda fajuta, e também no judiciário, né? No mínimo, agora com 3 ministros envolvidos, né? Que é o Moraes, né? O Toffoli, e também o Cássio Nunes, indicado pelo Bolsonaro, né? Que a gente sabe como foi a indicação do Cássio, né? E não tinha outro nome. Qualquer outro que ele indicasse não passaria. Então, ver que o Cássio foi apoiado pelo Dino. Os dois são lá do Maranhão, a gente sabe o que o Dino fez no Maranhão. Mas vai ser com uma certa dificuldade, mas eu acho que o Messias vai passar também, porque o Senado, como nunca impeachmentou um ministro, também nunca rejeitou o nome de qualquer um que fosse indicado para lá. Então, deve ter alguma dificuldade, mas eu acredito que mais um advogado do Lula, né? Apenas um advogado, eu acredito que todo mundo tem falado aí, não tem o necessário saber jurídico, como pede a Constituição, e vai ser aí o ministro do STF. Eu só vou lutar sempre na minha vida, ou falar que enquanto ministro de um tribunal, seja de qualquer tribunal, afinal de contas, ao STF,
Quando esse ministro ele é indicado por um presidente da República, é uma coisa muito séria, porque o judiciário ele não é eleito pelo povo. E os seus ministros são indicados por aqueles que ele vai investigar. Então realmente não tem lisura, como nós estamos vendo, principalmente nessa atual formação do nosso STF. Realmente esse é um problema sério. Eu acho que o Silvio acha que não tem cura. Eu acho que um bom Senado ainda é um bom remédio. Se a gente conseguir formar um bom Senado, eu acho que dá para mexer. Não é impeachment, não, é mexer mesmo na legislação, fazer tempo de mandato para Supremo, fazer escolha de uma outra forma, fazer com que já tenha passado pela carreira de tribunais, para saber o que é, enfim, algumas questões que possam dar um norte um pouco melhor. Porque hoje nós vamos receber de novo, e eu não tenho dúvida que não vai ter nenhuma resistência. Esse negócio de resistência é uma besteira sem fim. Vamos tomar um chá da tarde e vão aprovar o Jorge Messias, né? Isso não tem dúvida. Aliás, eu não sei qual foi o jornal, se eu não me engano foi o Estadão, que lançou uma manchete muito boa. Diz que Messias no tempo de Davi, né? Fazendo trocadilho com o templo, né? Então o Messias estaria no tempo de Davi, ou seja, quando Davi Alcolumbre colocar para votar, ele está admitido no Supremo. Isso eu acho que não tem outra alternativa, já está resolvido. Mas, enfim, só para te dar um outro subsídio, se você quiser derivar, que nós temos aí mais 5 minutinhos ainda, ainda não só. O Vorcaro não deu carona pro Moraes, viu? Ele não deu carona pro Moraes. Não. O Moraes andou 8 vezes nos aviões, mas não é o avião dele, é o avião da empresa dele que ele andou, não é no avião dele, né? Então ele andou só agora, hein? De março a novembro de 2025, 8 vezes nos jatinhos do Vorcaro. Mas, enfim, fala um pouquinho a respeito do Messias e nessa questão também aí para a gente poder fechar o nosso programa. O Renato falou, né, do saber o grande poder de saber jurídico, né, e ilibado, né? Essa palavra é a mais usada, né? Ilibado, né? E saber político. Não precisa. É a mesma coisa que você colocar óleo novo num motor já fundido, você entendeu? Esse é o nosso sistema. Falou do Alcolumbre e tudo mais. Obviamente que uma eleição com pessoas interessadas em fazer o bem para a nação seria muito interessante, mas eu acho que não há tempo para isso, porque antes dessas pessoas entrarem, eles já estão trancando todas as saídas ou entradas, coloque como vocês quiserem, para poder se limpar esse sistema de esgoto, né? Sabe que as manilhas elas acumulam, né? Aquele lodo, né? E para você limpar, não adianta você colocar só água limpa. Você tem que colocar escova, você tem que, né, realmente empurrar todo aquele entulho do lodo que fica grudado nas manilhas, né? Pra quem é da antiga vai entender o que eu estou falando de manilha. O pessoal fala encanamento hoje, mas antigamente era manilha, viu, gente? Que se tinha. Do esgoto. Do esgoto, exatamente. Aquelas tubulações, elas acumulam o lodo, a sujeira em volta. É igual a veia do coração, né? Quando ela acumula gordura e dá um infarto, né? As pessoas morrem por causa disso. Por isso que tem que comer comidas saudáveis, para não muito gordurosas, né? A gente precisa de gordura natural, é claro. Bom, mas voltando aí à política, porque é um processo já corrompido, sujo, por muitos anos. Nós estamos falando aí desde que a República é República, né? Diria Antônio Conselheiro, um dia a República cairá por terra. Ela já caiu por terra faz tempo, só que os vampiros ou as sanguessugas, elas não querem sair daí do poder. E quando eu falo que a eleição ela já é viciada no seu contexto geral, não estou falando de maquininha, não, das maquininhas mágicas, não. Estou falando do sistema mesmo, ele se autoprotege. Você não vai ver poderoso e rico indo para a cadeia, a não ser no caso da Lava Jato, que ficaram lá um tempinho, mas inclusive tiraram esse que desgoverna o país hoje, né, para poder manter o sistema funcionando. O povo só serve para pagar o imposto e dar sustentação a essa elite que se esborna
desde a queda do Império. Não vejo solução absolutamente nenhuma nesse sentido, e esse processo, para poder ter uma eleição onde a gente tenha um Senado, eu também torço, mas eu vou ficar aqui, como nesse final de semana é dia de ressurreição, é dia de Páscoa, é o renascimento, é o recomeço da vida, tá? Eu vou torcer para que isso aconteça pedindo ao nosso maior mestre, que é o nosso Deus. Você entendeu? Que para que isso realmente seja dado e seja uma dádiva brasileiro poder conseguir escapar da garra desse sistema tão nefasto que é o sistema da elite política e econômica brasileira, viu, Pilão? É verdade. Meu amigo Renato, para suas considerações finais, se quiser comentar um pouco a respeito aí do aviãozinho do Borcaro, que é o que nós temos de novidade no caso Master, né? Que agora descobriram. Tem uma outra, né? A esposa dele falou que não, que isso aí tudo é pago por eles. É a empresa quem usa os aviões e ela paga, é descontado do valor do contrato. É muita cara de pau, né? É o fim do mundo, pois não, Silvio? São mais outro adendo, né? Os celulares são 9 celulares, o Vorcar, e a Polícia Federal já trouxe à tona, ela já tem poder, por isso que a delação dele é obrigatória e tudo que ele falar vai ser corroborado ou não, porque são mais de 8 mil vídeos de gente que não apareceu ainda no processo aqui para nós. 8 mil vídeos. A coisa é suja. Para o seu tchau para a nossa audiência e para os seus comentários finais, Renato. Então, meu caro Pilão, meu caro Silvio, é o seguinte, a situação do Moraes não tá boa não, viu? Alguém pode falar aí, o Moraes lutou lá, prendeu o Bolsonaro e o seu grupo, mas agora a gente tá sabendo, né, como foi esse processo. Sabendo não, a gente já sabia, né? Mas tá ficando claro aí, porque eles estão arquivando todos aqueles pequenos inquéritos contra o Bolsonaro. Não teve corrupção, não teve nada, não teve nada da baleia, não teve nada de joias, entendeu? Nada disso. Mas eles condenaram, eles tiraram o cara e quase mataram o cara, agora não com a facada, mas com os golpes sujos do STF. Mas a situação dele não tá boa, que a própria nota que soltou, que a mulher dele soltou, piora mais a situação dele. Aí não adianta, porque realmente o Vorcaro, o Zetel não estavam nos aviões. Eles não foram lá estender tapete, não, eles cederam as passagens, né, o transporte para a turma do Moraes. A situação dele não está boa e ninguém permanece muito tempo não, viu? A gente vê que os grandes autoritários, os grandes ditadores, eles acabam caindo, de uma forma ou de outra, chega o fim deles. E no Brasil eu acho que realmente, de 2 ministros, aí a situação está complicadíssima, e não é porque eles são ministros que eles não vão chegar a população. Ela já está ciente de tudo isso. Foi um prazer falar com vocês mais aqui uma vez, fazer mais uma vez aqui esse X da questão. E até a próxima, amigos. Valeu, Renatão. Obrigado a você por ter participado conosco. Sempre uma alegria. Silvio, você acha também que vai cair alguém? Alguém cai? O avião não caiu, né? O avião não caiu. Então pode ser que alguém trupique. Você acha que existe uma chance de alguém trupicar? E dá o seu tchau para a nossa audiência. É aquela máxima, professor Pilão. O sistema, ele tem uma música, né, do Racionais, não é isso? É o Racionais, né? O sistema, ele corta a mão para não perder o braço, né? Então, alguém tem que cair. Esse alguém, obviamente, que está aí na cabeça desses dois, tanto do Carecão quanto do menino de Marília lá. Você entendeu? Os dois devem rodar, né? E, obviamente, para o sistema se manter, porque, afinal de contas, quem manda no país não são eles. É uma corporação, obviamente, uma instituição que está dentro do sistema corrupto, mas eles não são os financiadores. Eles obedecem ordens de gente poderosa, e a gente sabe quem são. Não podemos falar, obviamente, porque senão a gente vai para a cadeia, né? Mas eu agradeço pela oportunidade. No Brasil a gente vai para a cadeia, porque não é democracia. Quem falou em democracia? É democracia, né, que o país vive. Então, eu agradeço pela oportunidade, obviamente, de estar aqui mais uma vez falando um pouquinho, né, resenhando a respeito dessa situação brasileira, porque isso aí é pior do que House of Cards. O
Brasil, ele é uma série, é um BBB ao vivo, você entendeu? Com grandes personalidades dentro do sistema e a gente como telespectador e participante ao vivo. Então, vamos viver essa maratona, né, de coisas absurdas que a gente vê e nada pode fazer. Obrigado, professor Pilão, Renatão, um abração. Feliz Páscoa para todo mundo, afinal de contas, ainda bem que a gente tem o recomeço. Deus nos deu essa oportunidade de recomeçar todos os dias e eu agradeço por isso. Obrigadão, gente. É verdade. Valeu, Silvio. Nós é que agradecemos aí a você por estar conosco, né? Para a nossa audiência, eu quero desejar também uma feliz Páscoa e só uma última observação. Eu fico pensando como é que eles conseguem sentar e votar. Eles sentam ao lado dos outros 9, com a televisão dando close nas suas palavras e votam. É um absurdo. É um absurdo. É uma tristeza. Isso é uma tristeza. Eu acho que isso é uma tristeza. Mas é o que temos para hoje, pelo menos até as próximas eleições. Tomara que as próximas eleições a gente lembre dessas coisas e vote em pessoas que possam, de alguma maneira, dar uma amenizada na situação. Meus amigos da Connect TV, que estão conosco toda semana, agradeço muito por terem ficado conosco até agora. E a semana que vem estamos de volta. Uma boa Páscoa a todos, boa Páscoa a Renato, Silvio e também ao Jefferson lá na nossa retaguarda. E um bom final de semana. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.